Todo o segundo livro dos Salmos nos apresenta o remanescente de Israel fora de Jerusalém e a cidade entregue à iniquidade. A relação de aliança dos judeus com o eterno Deus está perdida, mas o remanescente confia no Senhor. Quando o Messias entra em cena, tudo muda. Este livro coloca também mais claramente perante nós a exaltação de Cristo nos céus como meio da salvação dos fiéis, assim como a sua rejeição e os seus sofrimentos neste mundo. Termina pelo reino milenário do Messias em paz, sob a figura de Salomão. O espírito do homem piedoso é posto à prova por essas circunstâncias, e como está perdida toda a esperança de encontrar no povo algo de bom, a alma do fiel volta-se mais completamente para o próprio Deus e liga-se a Ele. O livro abre-se pelo Salmo 42. O homem piedoso tinha ido com a multidão à casa de Deus, mas tudo isso foi no passado. Ele é expulso do país e a sua súplica sobe desde a terra do Jordão e dos Hermons, do monte de Mizar. Todas as ondas e vagas de Deus têm passado sobre ele. Que dor, que coisa terrível ver um inimigo de posse do santuário, o nome de Deus blasfemado e aquele que lhe era fiel lançado fora. Segundo Joel, o profeta, os gentios entraram em força e escarneceram daqueles que esperavam na fidelidade do Senhor, dizendo: Onde está o teu Deus? Joel capítulo 2, versículo 17. Havia ali certamente uma terrível provação. O mesmo sucedeu com Cristo sobre a cruz, e pior ainda, porque disse que estava abandonado, porque o que Deus era para os fiéis pela fé era posto em causa. Esta fé é precisamente aquilo de que este salmo é a expressão. O coração do fiel suspira por Deus. As bênçãos da aliança estavam perdidas e desde então o que Deus era em si mesmo sobressaía mais poderosamente, sendo igualmente apreciado. A angústia que predomina é expressa nestas palavras: Onde está o teu Deus? Mas se o santo já não está em Jerusalém, nem por isso Deus deixa de ser a sua confiança. A fé diz: ainda o louvarei na salvação da sua presença. O coração também pode apelar para ele, para Deus, e sob o peso dos ultrajes recebidos, espera no próprio Deus, que será a salvação da face daquele que a ele se entrega. No versículo 5 desse capítulo, verificamos que se fala da presença de Deus, que é a salvação, e no versículo 11, vemos que Deus se torna a salvação da face daquele que a ele se apega. Pela privação de todas as bênçãos e o exercício da fé, que a tal se liga, a alma é inteiramente projetada sobre Deus. Deus torna-se tudo para ela. O inimigo que nos aparece no Salmo capítulo 42 é o inimigo e o opressor do exterior, ou seja, o gentil. Embora este não esteja naturalmente senão nas circunstâncias e não nas profundezas da expiação, é interessante verificar a analogia que existisse entre o verso 3, Salmo 42, e o que o Senhor disse sobre a cruz. Mas neste salmo, que forma como que um suplemento do precedente, a nação ímpia, os judeus, o homem enganador e perverso, o malfeitor, estão perante nós. Continuando, porém, em cena o opressor gentil, versículo 2, porque nós sabemos que eles estarão
então todos presentes. O fato de se tratar aqui da nação judaica traz também, e em maior número, os pensamentos do remanescente para o regresso ao Monte Santo, às moradas de Deus e ao seu altar. Os versículos 13 e 4 formam a base do livro. O Salmo capítulo 44 apresenta-nos um quadro completo e vivo do estado da nação, desenvolvido na consciência do remanescente. Eles ouviram com os seus ouvidos. A fé assenta na lembrança de todas as antigas e tão gloriosas libertações de Deus e lembra-se como ele pôs o seu povo na posse da terra pelo seu poder e não pelo poder deles. Note os versículos 1 a 8. Os versículos 9 a 16 são a expressão da sua condição presente, rejeitados e dispersos. O inimigo, o vingador, está no meio deles. Estão dispersos entre as nações, vendidos por Deus para nada. No entanto, eles não se desviaram da sua integridade. Versículos 17 a 22. Pelo contrário, é por amor de Deus que eles são mortos todos os dias e reputados como ovelhas para o matadouro. Os versículos 23 a 26 contêm a súplica a Deus para que ele desperte, a fim de os resgatar por amor da sua benignidade. O nome do Senhor dos Exércitos, ou do Eterno Deus, não é mencionado neste salmo, porque os fiéis estão fora, longe de Jerusalém, e é de Deus que se trata. Quando Davi, pelo Espírito Santo, empregou esta expressão, como ovelhas para o matadouro que encontramos nos Salmos, não era ainda rei de fato, mas o Espírito de Cristo nele falava por antecipação, e evidentemente tendo em vista uma outra época. Note-se também que aqui os desejos da fé abarcam todo o Israel, embora ainda nenhuma libertação, nem mesmo a dos judeus, tivesse sido cumprida. O Salmo capítulo 45 introduz em cena o Messias, e com ele uma mudança completa, como vamos ver. O alcance deste salmo é tão simples e tão claro que, apesar de todo o seu interesse e de toda a sua força, é quase supérfluo entrar em muitos pormenores a seu respeito. O Messias está lá onde o juízo toma posse do trono. O Messias está lá em juízo, nesta ocasião, e nesta ocasião toma posse do trono. Ele tinha já dado provas de que amava a justiça e odiava a maldade, que era apto para a governação, para ser governante. É proclamado Deus, todavia os seus discípulos, ou seja, o remanescente, são chamados seus companheiros, enquanto que em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que nos apresenta na sua humilhação e ferido, chama-o o companheiro do Senhor dos Exércitos, ou seja, Jeová. Penso que a rainha, ou seja, a mulher mencionada no versículo 9, é Jerusalém, do Salmo. Tiro e outros oferecem-lhe presentes. É recebida gloriosamente no palácio do próprio rei, porque tal é, penso eu, o sentido da expressão no interior que temos aqui nos Salmos, que aparece em algumas versões, no versículo 13. Ela está na mais íntima relação com o rei. As virgens, suas companheiras, são, suponho, as cidades de Judá. A glória de Israel já não é a dos pais, mas sim a presença do Messias, que veio cumprir as promessas. E esta glória eclipsou a dos antigos depositários da promessa. Em lugar dos pais, eles terão filhos,
que serão estabelecidos como príncipes em todo o país. A entrada do Messias em cena, em glória e em juízo, traz o triunfo completo de Jerusalém e do povo judeu e a sua glória no meio das nações. Este salmo é exclusivamente cheio pelo Messias, considerado como homem. Deus é o seu nome, mas o Messias é Deus. Agora que o Messias apareceu em glória, o remanescente pode celebrar o que Deus é para o seu povo. Pode celebrá-lo com o conhecimento particular que adquiriu do que ele foi para o povo no tempo da angústia. Pode ainda haver um ataque a sofrer e, com efeito, segundo a profecia, creio que haverá um. Mas, como o pleno efeito da vinda do Messias em bênção é celebrada no Salmo 45, o Salmo 46 celebra o grande resultado segundo a governação de Deus. O remanescente fiel tem o Senhor dos exércitos com ele, como sendo o Deus de Jacó. Note o versículo 7, especialmente aqui, como refúgio e salvação. Compreender-se-á o porquê depois do estudo que acabamos de fazer. Quando a terra tremer, as montanhas caírem e as águas rugirem e espumarem, o seu povo nada temerá. Deus está com ele. Mas isto não é tudo. A sua santa cidade sobre a terra, o santo lugar onde habita o Altíssimo, os tabernáculos de Deus são alegrados pelo rio que, nestas descrições, aqui e além, é a imagem da bênção e que encontramos com o mesmo significado, quer na Jerusalém celestial, quer na Jerusalém terrestre, em Ezequiel, o profeta. Seja no paraíso, seja no crente e na igreja, que convida aquele que tem sede a beber da água da vida. Mesmo então, esse rio alegra a cidade de Deus. Deus está lá, e esta é a mais segura e mais excelente resposta à insultante pergunta: onde está o teu Deus? Do Salmo capítulo 42. A cidade do soberano não será abalada. Será, assim, socorrida ao romper da manhã. O versículo 6 apresenta-nos, com um poder magnífico, o grande resultado da intervenção divina. Tudo é decidido. Então os fiéis dizem: o Senhor dos exércitos, ou seja, Jeová Sabaoth, está conosco. O Deus de todo o povo é o alto refúgio desse pobre remanescente. Note o versículo 7. Nos versículos 8 e 9, os santos convidam a terra a contemplar os altos feitos do Senhor, o fim da impotente fúria dos homens e de todos os seus esforços, porque ele, o Senhor, será exaltado entre as nações e por toda a terra. Que a fé esteja tranquila, espera nele, e saiba que ele é Deus, assim como o remanescente de Jacó reconhecerá com alegria que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, está com ele. O Salmo capítulo 47 prossegue esta libertação até aos seus brilhantes resultados para Israel, segundo a glória de Deus sobre a terra. Deus é agora um grande rei sobre toda a terra. Compare com Zacarias capítulo 14. Sujeitará os povos a Israel, e ele, o Senhor mesmo, lhes escolhe a sua herança. Os versículos 5 a 9 deste salmo celebram este fato com um cântico de triunfo, assim como a reunião ao povo de Deus de Abraão, daqueles que, de entre as nações, que agora reconhecem. Ele é especialmente o rei de Israel, o rei do remanescente, mas é também rei sobre toda a terra. Deus é magnificado nestes versículos, mas ele é o Deus de Israel. É a celebração da parte terrestre da glória milenária de Deus.
de que Israel, reconhecido no remanescente salvo, é o centro. O Salmo capítulo 48 completa a série dos salmos de que nos temos ocupado. Deus é plenamente estabelecido rei de Israel em Sião, que se tornou agora a alegria de toda a terra, a cidade do grande rei, e em cujos palácios Deus é bem conhecido como um alto refúgio. Os reis tinham se ajuntado, mas encontraram lá um poder muito diferente daquele que tinham imaginado. Ficaram maravilhados, assombrados, e apressaram-se a fugir, consternados. O poder do mar foi aniquilado pelo vento do Oriente, e a mão de Deus foi ali manifestada. Este salmo leva-nos de uma maneira admirável ao começo do Salmo 44, onde os santos, na sua angústia, dizem: Nós ouvimos com os nossos ouvidos os feitos que realizastes em seus dias, enquanto que agora dizem: como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Versículo 8 deste salmo que estamos estudando, 48. Não se exprimem agora como no Salmo capítulo 42, eu havia ido com a multidão, lembrando-me de ti, desde a terra do Jordão, mas numa doce paz que nada pode perturbar, dizem agora, lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Note o versículo 9 deste Salmo, capítulo 48. Eles estavam confiados no nome de Deus, agora celebram os seus louvores segundo este nome. Ele entrou na cena em poder, o seu louvor estende-se até os confins da terra. Convida o monte de Sião a alegrar-se por causa dos seus juízos, com a bem-aventurada certeza de que esse Deus é o Deus eterno e será o seu guia até a morte. Note os versículos 11 a 14. A bênção é terrestre, e a morte, o último inimigo, ainda não está destruída. O Salmo capítulo 49 é uma espécie de conclusão moral para todos, fundada sobre os juízos de Deus. Prosperidade, glória mundana, tudo isto de que o homem se orgulha, não é senão vaidade. O homem espera durar, dá o seu nome à sua terra, abençoa a sua alma e é louvado pela sua prudência e pela sua sabedoria, porque fez o bem a si mesmo. Mas vem um momento em que, como ovelhas, são enterrados. O homem do mundo espera sempre, mas ele deve deixar o mundo onde era grande. A sua memória se fica, não será nada para ele, e apenas uma decepção para outros. O poder de Satanás é para esta vida. Depois dela, já não há lugar para o engano. O homem que está em honra, mas que não tem entendimento, é como os animais que perecem. Mas o remanescente fiel confia em Deus. A sua alma será remida do poder da morte. Deus o tomará para si. A presença sobre a terra ou a bênção celestial são aqui um pouco vagas. A esperança imediata dos fiéis consiste em serem guardados em vida, mas assegura aos que morrerem a mais perfeita certeza da salvação. Encontramos o mesmo pensamento em Lucas capítulo 21, versículo 19, e em Mateus capítulo 24, versículo 13. Também aqui o incerto é intencionalmente mantido. Entramos agora num outro terreno e encontramos no Salmo capítulo 40 o juízo de Deus sobre o povo. O eterno Deus, o Deus forte, chama a terra a comparecer. Depois, no Salmo capítulo 51, vemos a confissão do pecado de que o povo se tornou culpado ao matar Cristo.
A introdução do Salmo capítulo 50 é da maior beleza, exige de resto pouca explicação. Note-se apenas que os 2 primeiros versículos formam a tese do Salmo, que é desenvolvida nos versículos seguintes. Invoca os céus e a terra como testemunhas da sua justiça, da justiça de Deus, mas o julgamento é especialmente o do povo. Nos versículos 5 e 6, Deus toma em mão a causa do remanescente, recebe e congrega os seus santos, que entraram agora em aliança com ele sobre o sacrifício. E suponho eu, em pensamento, que eles erguerão os seus olhares para Cristo, para aquele que eles traspassaram, que essas coisas são expressas aqui. Embora, como resultado, Deus seja estabelecido em Sião, os céus intervêm para a manifestação da sua justiça. E note-se que esta manifestação é distinta do seu julgamento. Mas tudo isto é uma encenação e não é em si mesmo o juízo de Deus. Ele resplandece no meio de toda esta cena. Estou certo, mas de uma maneira particular. Poderemos dizer que isto tem lugar nos seus santos glorificados, naturalmente com o próprio Cristo, e tão plenamente que eles mesmos julgarão a terra. Não se trata aqui de julgamentos providenciais por causas secundárias. O próprio Deus é o juiz agora, e é por isso que ele congrega também os seus santos. No versículo 7, o povo é julgado. Deus não tem necessidade de sacrifícios, ele quer a justiça e não a maldade. E agora também não quer que os malfeitores permaneçam no meio do seu povo. Encontramos a mesma coisa nos capítulos 48 e 57 de Isaías. O homem pensa que Deus é como ele, mas Deus o arguirá. E em devida ordem, tudo porá diante dos seus olhos. Note isto no versículo 21. Este é o juízo de Deus. O Salmo capítulo 51 é a verdadeira confissão dos fiéis do remanescente. Entraram plenamente no pensamento de Deus. Note o versículo 16. Há uma verdadeira e completa humilhação diante de Deus por causa do pecado e, portanto, confiança nele, em Deus. A verdadeira fé do povo de Deus espera em Deus para que ele purifique e livre. Todo o pecado do coração e da natureza é reconhecida e o horrível crime da morte de Cristo confessado. Note o versículo 14. A humilhação é aceita, mas com o sentimento de que a purificação vinda de Deus é perfeita. Ele criou também um coração puro. O remanescente pede a Deus que o Espírito da sua santidade, que Ageu, o profeta, diz habitar no meio deles, apesar de todos os seus pecados, e não obstante o cativeiro de Babilônia, não lhe seja retirado, e que não perca o sentimento da presença do seu Deus. Há quem encontre aqui uma dificuldade que, todavia, eu não vejo. Os santos do Antigo Testamento nunca puderam fazer qualquer bem a não ser pelo Espírito Santo, e se este Espírito lhes fosse retirado, toda a sua alegria e a sua felicidade se desvaneceria e daria um lugar às mais densas trevas. É o que o fiel aprende aqui. Não pode haver dúvida acerca do fato de que o Espírito esteve com os santos do Antigo Testamento. A única questão está em se saber se esteve com eles na mesma maneira e se habitou com eles em virtude da obra e da glória de Cristo, unindo-os a um chefe, cabeça ressurrecto ou ressuscitado, que está no céu. Isto naturalmente não podia ser. A obra ainda não estava consumada. O homem Jesus ainda não tinha entrado na glória. O Novo Testamento é muito explícito a este respeito.
O Santo Espírito ainda não tinha sido enviado, como depois foi, conforme João capítulo 7, versículo 39, mas era preciso que ele, o Espírito, operasse neles e com eles, porque tudo o que há de bom vem do Espírito Santo. Toda a atividade de Deus na sua criatura é pelo Espírito Santo. Como? Fora da criação, ele pairava sobre as águas. Ora, o Espírito Santo opera especialmente nos corações dos homens para ali ser a fonte e o poder de toda a atividade e de toda a alegria, como vemos nos profetas e noutros escritos. Um santo que tem o conhecimento da sua posição não poderia ter agora a linguagem do versículo 11. Leia o versículo 11 de Salmo capítulo 53. Ele sabe que Deus não lhe retirará o seu espírito. Talvez, na sua angústia, se exprima desse modo, embora de coração reto, e Deus, na sua misericórdia, ouvi-lo-á. Mas não terá falado com inteligência. Este arrependimento de Israel, como nós o aprendemos pelo invariável ensino das Escrituras, veja, por exemplo, Atos, capítulo 3, versículo 19, é o caminho que conduz à bênção de Sião. Receberia Deus os seus sacrifícios? Nos dois salmos que acabamos de estudar, encontramos o juízo separativo em Israel em relação com a maldade, o pecado contra Deus, em juízo, que é a verdadeira libertação para o remanescente. Depois, quando ele apareceu, a plena confissão, ou seja, o Senhor Jesus ainda, a plena confissão até mesmo a de ser culpado do sangue do Salvador. Pelas circunstâncias, estes dois salmos completam o exposto de toda a cena que temos perante nós e formam a base de todo o livro. A série de salmos que começa com o Salmo capítulo 52 vem, como vimos já, fornecer e desenvolver a expressão dos sentimentos que convém ao remanescente de Israel no meio dessas circunstâncias. Por conseguinte, ela não nos apresenta tanto a aprovação e os sofrimentos daquele que se encontra no meio do mal, como aquilo que o acabrunha pelo fato de ele ver o mal dominar e prevalecer no próprio lugar que pertence ao Senhor. Daí provém também estes salmos, são geralmente dirigidos a Deus e ao Altíssimo, o Deus da promessa, e não ao Eterno, o Deus das bênçãos da aliança, porque os fiéis estão longe do lugar dessas bênçãos. Cada vez que assim não for, teremos o cuidado de o fazer notar. Depois de todos esses sofrimentos serem desenvolvidos, provocando os suspiros pela libertação, os nossos olhares são dirigidos para a posição em virtude da qual o Cristo, que sofreu uma vez em Israel e que está exaltado em cima, podia socorrer e libertar o seu povo. Tudo isto se aplica ao remanescente como último pedido de Davi, sofredor e fadigado de dias, e caracterizando a posição do próprio Israel no final, chegando ao reino milenário de Cristo sobre a figura de Salomão. Nesse Salmo, capítulo 52, encontramos a fé em face do poder do mal, poder que está perante a justiça. A bondade de Deus dura para sempre. Esta é a expressão do Salmo. Deus destruirá o orgulhoso e o enganador, mas os justos permanecerão. Este Salmo recorda-nos ainda Shebna, não os inimigos do exterior, nem mesmo a besta, mas sim de dentro, no meio deles, ou seja, o próprio anticristo no seu poder. O Salmo capítulo 52 apresenta-nos os malfeitores em geral. Toda a massa do povo, exceto aqueles que a graça separou, são as mesmas palavras que encontramos no Salmo capítulo 14, mas aqui temos o nome de Deus em lugar do de eterno.
porque o remanescente de Israel está longe do lugar da aliança. É por isso que não temos aqui Deus no meio da geração dos justos, como por exemplo no Salmo capítulo 14, versículo 5, mas sim a completa confusão daqueles que se acampam contra ele, o julgamento público dos inimigos exteriores, note o versículo 5. Os que estão em grande temor são os judeus ímpios. Veja, referência a isto, Isaías capítulo 33, versículo 14, capítulo 8, versículo 12 e no capítulo 10, versículo 24. No Salmo capítulo 14, eles desprezavam o aflito que confiava no Senhor. Estavam exteriormente justos. Agora não é assim. Em lugar do ímpio orgulhoso, acabrunhado, o pobre do rebanho, encontramos Deus dispersando seus inimigos e encontramos também o desejo de que a salvação completa os salvos de Israel e não apenas o julgamento dos ímpios do exterior venha de Sião. O poder que vem do céu e destrói o opressor sem fé é algo distinto do estabelecimento do efeito em Sião, do poder que pertence à aliança, de acordo com a promessa. O Salmo capítulo 54 é o grito do justo pedindo a Deus que o liberte conforme o valor do seu nome, o nome de Deus, que constitui o motivo da sua confiança. É mencionado o duplo caráter dos inimigos, ou seja, os estrangeiros são os inimigos do exterior e os homens violentos são os do interior, que procuram a vida do pobre. Quando a libertação vem, então o nome do Senhor é introduzido. Note os versículos 6 e 7. O nome de Deus é a revelação do que Ele é, e é o que estabelece o fundamento da confiança. O nome do Senhor, do eterno Deus, o nome do Deus da aliança, será celebrado quando o povo voltar ao lugar onde está em relação com Ele, com Deus, com o Senhor. No Salmo capítulo 57 é uma pavorosa descrição da maldade em Jerusalém. Aquele que fala está fora da cidade, mas fez a experiência dessa maldade pela traição dos seus mais queridos amigos. Deus é o seu recurso. O Senhor salvará. Ele olha para trás, penso eu, para tudo aquilo de que fez a experiência em Jerusalém. Dia e noite a maldade dava a volta à roda das suas muralhas. A maldade, a intrugice e a fraude estavam no meio dela e não se afastavam dos seus lugares. De boa vontade ele teria fugido para longe de tudo aquilo. O inimigo está no exterior e o malfeitor no interior. Acusam o justo de maldade e odeiam-no de morte. Mas o que mais lhe custa é a perfídia sem coração desses do interior, daqueles com os quais ele tinha ido de companhia à casa de Deus. Não obstante, a sua confiança está em Deus. E onde poderia ele procurar socorro? Noutro lugar? O Salmo 56 é a expressão do sentimento da ardente e infatigável inimizade dos malfeitores. Mas Deus recolhe as lágrimas do homem piedoso. Deus é reconhecido como o Altíssimo, o seu título em relação com a promessa, não com a aliança. O seu nome de aliança é o Eterno Deus, e aqui o remanescente está longe de Jerusalém. Todavia, a palavra de Deus é um seguro refúgio. Traz a verdade de Deus à alma como fundamento da sua confiança e contém todas as expressões da sua bondade, dos seus caminhos, da sua fidelidade e também do seu interesse pelo seu povo. É por isso que o fiel não tem nenhum temor do homem. Note o versículo 11. A alma do justo estava livre da morte. Ele tinha se escapado e tinha fugido, e agora espera em Deus para que ele guarde os seus pés de tropeçarem, a fim de que ande diante de Deus na luz dos viventes.
como expressão dos sentimentos daquele que, expulso de Jerusalém, é provado e que escapa, este salmo tem um lugar bem distinto no meio dos outros. Tem em vista mais particularmente o mal e o andar no meio do mal daquele cujos pés são guardados, porque se apoia sobre a palavra de Deus. O Salmo capítulo 57, embora dirigindo-se a Deus no mesmo espírito, no meio das mesmas circunstâncias e sob o mesmo nome, é mais a expressão da confiança em Deus como o refúgio do fiel. Então, as asas de Deus são um abrigo até que as calamidades tenham passado e o fiel espera a sua completa libertação da gloriosa intervenção de Deus, que porá fim à sua aflição. Deus enviou dos céus o seu auxílio e salvou. Note o versículo 3. É por isso que o fim deste salmo é mais triunfante do que o do precedente. É dito: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, porque a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Note os versículos 9 e 10. O fiel espera que Deus se eleve publicamente acima dos céus e que a sua glória esteja acima de toda a terra. Não havia nenhum socorro sobre a terra no qual ele, o homem fiel, pudesse esperar. Mas, por isso mesmo, é lançado mais completamente sobre Deus e levado a uma confiança mais perfeita na sua proteção, na proteção de Deus e na manifestação final do seu poder, do poder salvador de Deus. E é sempre assim: o Deus Altíssimo enviou dos céus, é dito o Salmo. E com isto dirige ao alto os olhos do remanescente israelita e o liga a uma libertação celestial. Em seguida, o Senhor é louvado.